A história da primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. E o pastor poderia relatar qual foi a origem da primeira Igreja Batista aqui em Monte Alegre de Minas? A igreja em Monte Alegre, Thales, ela vem de um sonho da Igreja Batista Central. E eles trabalharam nisso e por fim, eu digo por fim porque convidaram a Sônia Ângelo para que ela viesse e trabalhasse aqui um bom tempo. E ela fez um trabalho digno do nosso Senhor. Fez um trabalho muito bonito. Muita gente da nossa igreja foi alcançada pelo trabalho dela. Outros que não foram relembram dos estudos que ela deu nas casas. Tudo começou com a Igreja Batista Central de Uberlândia. Ela adotou a cidade de Monte Alegre de Minas como campo missionário para a proclamação do Evangelho e implantação de uma igreja batista aqui na cidade. O trabalho foi iniciado através da missionária Sônia em 1992, que arregaçou as mangas e, com muito trabalho, proclamou o Evangelho das Boas Novas de Cristo em nossa cidade. Estava olhando algumas fotos aqui, me lembrando que já vão fazer 40 anos, 30 anos que eu comecei o trabalho aí. Foi em agosto de 92. Irmão Jorge e irmã Eliane haviam se convertido na Igreja Batista Central de Uberlândia e pediram que abrisse um trabalho batista aí na cidade de Monte Alegre. Fui então convidada pela IBC para estar começando esse trabalho e na casa deles, lá no bairro Paloma. Como foi boa aquela experiência. Como eu aprendi com Deus a trabalhar com os irmãos e com o povo dessa cidade tão querida. Me lembro que no início, uma das portas que se abriu, como diz a palavra de Deus, eficaz, foi no trabalho com crianças. Havia contado uma história, um menino brigão que virou amigão, uma história moral. E o Márcio me disse: tia, você podia contar essa história lá na minha escola. As crianças estão brigando muito lá. E eu orientei para que ele conversasse com a diretora, ele fez, e ela me convidou a participar. E semanalmente, todos os dias, em cada classe, eu contava histórias bíblicas e morais. E o trabalho foi se expandindo pela cidade. E cheguei a fazer esse trabalho em 3 colégios. E muitas portas se me abriram, fiquei bem conhecida na cidade, ia a muitos lares. E Deus me abençoou muito. Participei também do Conselho Tutelar, do Direito das Crianças, aliás, da implantação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade. Tive a oportunidade também de termos um programa de rádio, onde Deus nos abriu a porta e pudemos chegar com a mensagem do Evangelho a muitos lares. A evangelização prosperou e novos frutos foram colhidos. A igreja foi crescendo, mas ainda não se tinha espaço para que os irmãos pudessem se reunir. Assim como na igreja primitiva do século I, as reuniões eram feitas nas casas dos irmãos. Como novos irmãos estavam chegando e com uma visão centrada em missões e em crescimento do reino de Deus, tanto a Igreja Batista Central de Uberlândia como a missionária Sônia constataram a necessidade de se ter um espaço próprio para que todos pudessem participar dos cultos, bem como para abraçar a todos que estavam se aproximando. Foi aí que, segundo nossos registros históricos, em 26 de junho de 1993, é feita a compra de um terreno para a construção do templo da Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. Após formalizada a compra do terreno e com os projetos de construção elaborados por profissional competente, em 1994, dia 6 de maio, é expedido o alvará de licença para a construção da Igreja Batista em
Monte Alegre de Minas. A construção iniciou e também contou com a colaboração de missionários norte-americanos que trabalhavam na implantação de igrejas batistas na nossa região. Com muito esforço e trabalho, foi construído em 1994 o Templo da Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. E já em 15 de dezembro de 1994, a Igreja Batista de Monte Alegre de Minas ganha forma com a eleição da primeira diretoria estatutária eleita para atuar no ano de 1995. A igreja, até então, ainda era uma congregação da Igreja Batista Central de Uberlândia, ou seja, ela dependia administrativa e financeiramente da Igreja Batista Central de Uberlândia, que por esse fato era denominada Igreja Mãe. Somente no ano de 2013 é que a Igreja Batista em Monte Alegre de Minas se organizaria em primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas, a qual seria totalmente dependente da Igreja Batista Central em Uberlândia. O trabalho foi avançando com a contribuição incansável da missionária Sônia, de 1994 a 1997, e com a tutela do pastor titular da Igreja Batista Central de Uberlândia, pastor Antônio Oliveira, de 1993 a 2013. A partir de 1997, a Igreja Batista em Monte Alegre de Minas contou com a colaboração de vários pastores. São eles, de 1997 a 1998, pastor Delmo Nunes, 1998 a 2000, pastor Paulo Rogério de Oliveira Lacerda e família, 2000 a 2006, pastor Pedro José de Queiroz e família, 2006 a 2008, pastor Hélio Alves Ribeiro Júnior e família, 2008 a 2009, pastor Nelson da Silva Melo e família, 2009 a 2011, pastor Jarisson Nunes de Souza e família, 2011 a 2016, pastor Gilberto Oliveira da Silva e família, 2016 a 2018, pastor Leonan Carvalho da Silva e família, 2018 aos dias atuais, pastor Eliseu Pedro. Pastor, o que significa PIBMA? Pois não, Thales. PIBMA significa Primeira Igreja Batista de Monte Alegre de Minas. O ano de 2013 foi especial para a Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. Esse foi o ano em que ela se tornou uma igreja independente. Numa decisão importante e marcante, em 23 de novembro de 2013, é fundada a primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. A partir de então, ela teve seu próprio CNPJ, seu próprio estatuto, sua própria diretoria independente, e devia caminhar financeiramente sozinha, sem o amparo da Igreja Batista Central em Uberlândia. Mais do que isto, em 23 de novembro de 2013, foi o dia do concílio da primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas. Nesta data, os irmãos membros fundadores foram sabatinados na presença de vários pastores para que a primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas pudesse demonstrar a todos que, além da independência administrativa, ela também estava doutrinariamente convicta e preparada para seguir como uma igreja que caminha nos caminhos de Deus. Com a aprovação no concílio, a Igreja Batista em Monte Alegre de Minas se torna a primeira Igreja Batista de Monte Alegre de Minas. Foi um dia de muita festa e, a partir de então, a igreja segue caminhando. Sobre o perfil da primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas? Thales, a nossa igreja tem um perfil evangelizador.
é um perfil que advém daqueles que trabalharam aqui. A maioria missionários e evangelistas. Então isso continuou, inclusive comigo e Cidinha, que somos missionários de origem. A Cidinha é uma missionária e eu também sou um missionário de origem. Meu primeiro trabalho foi no campo missionário. Então eu tenho muito prazer em estar hoje numa igreja que é uma igreja missionária. É uma igreja que tem prazer em fazer esse tipo de trabalho. Olhando para trás, mais especificamente de agosto de 2018, que é quando o pastor assumiu aqui, olhando de 2018 para cá, qual é a evolução que o pastor enxerga ter ocorrido aqui na Primeira Igreja Batista? Houveram várias, Thales. Tivemos conversões, pessoas chegando para a nossa igreja. E Deus nos abençoou muito, tem nos abençoado muito. Se olharmos para o templo como um todo, nós já vamos ver diferenças, várias diferenças. Então, fica até difícil enumerá-las, mas eu posso te dizer que são muitas. Deus tem realmente se feito presente aqui na nossa casa, vamos falar assim. Qual a visão que o pastor tem para a Igreja Batista, né, para os próximos anos? Seriam os próximos anos pós-pandemia? Sim, veja bem, nós precisamos considerar que teremos um momento novo, porque essa pandemia, além dela ter demorado muito, ela travou alguns planos. Eu lembro que nós tínhamos o trabalho lá no Flamenguinho e tivemos que interromper, né? Tínhamos um aluguel de um salão e tivemos que interromper. Então, quando de fato encerrar a pandemia, que já estamos crendo que está próximo, e aí nós vamos ter que reunir com diretoria, liderança e planejarmos o nosso futuro. E eu posso te dizer, irmão, que vai ser um futuro muito brilhante, porque já temos percebido isso. O irmão quarta-feira estava no culto, o irmão domingo estava no culto, e o irmão viu visitas no culto de domingo, e o irmão viu as mesmas visitas de domingo na quarta e outras mais na quarta-feira. Sugere pensar que mais pessoas estarão vindo estar conosco. Então nós vamos ter que fazer um planejamento realmente para ver como vamos levar a obra do Senhor daqui para frente. Veja bem, uma das coisas que nós temos que aprender é o exemplo da primeira igreja. E eu não estou falando primeira igreja de ou tal lugar. Primeira igreja do primeiro século. Esta igreja foi, e será sempre um exemplo para nós. E aquela coisa de estarem sempre juntos, fazendo as coisas sempre juntos, aquilo trouxe o povo até eles. O povo ficava boquiaberto de ver a satisfação que eles tinham em estar juntos. Eu quero crer que a nossa igreja, dentro de pouco tempo, poderá fazer isto aqui no bairro, aqui na cidade. Se tem uma coisa que você não sabe, vai ficar sabendo agora. Uma das visitas que tiveram aqui na quarta-feira, eu, ao cumprimentá-la, ela me disse: olha, eu sou de outra denominação, mas eu tenho ouvido falar desta igreja e eu vim, gostei da mensagem e estarei voltando no domingo. Então eu achei muito interessante, foi ela dizer que tem ouvido falar. É um trabalho que não é meu e não é seu, é um trabalho que é nosso. Exato. É a igreja falando da igreja e as outras pessoas vão
ouvindo, não é verdade? Verdade. E enquanto pastor da PIBMA, a gente sabe que estamos comemorando mais um ano de aniversário dessa igreja. Qual a palavra motivacional que o pastor dá a todos os membros da Primeira Igreja Batista? Qual que é a palavra motivacional, o marco nesse aniversário que a gente está comemorando? Irmão Thales, a minha palavra motivacional não poderia ser outra senão animar a PIBMA a arregaçar as mangas e partirmos para o campo, irmos para as ruas, chamar as pessoas, dizer às pessoas que Jesus as ama e tem algo melhor para ela, tem o algo novo que nós estamos cantando, né? Então, assim, eu acho que esta seria a minha palavra motivacional para que a igreja realmente faça jus às palavras do Senhor Jesus em ir buscar os que se achavam perdidos. A Primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas é uma igreja que tem em suas raízes o apreço por missões. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é a gênesis da PIBMA. Hoje comemora-se mais um ano de existência da PIBMA. O convite que se faz hoje a todos os irmãos é que esta igreja reafirme a sua vocação missionária. Um dia fomos alcançados pela missionária Sônia, pelo pastor Antônio da Igreja Batista Central de Uberlândia, pelos pastores que aqui passaram e pelos irmãos que não se cansam de falar de Jesus. Que a partir de hoje possamos olhar para trás e nos atentarmos para o que já foi feito e assim nos inspirar para seguir alcançando mais pessoas para Cristo. Que possamos seguir reconhecendo e proclamando Jesus Cristo como único Salvador e Senhor e aceitando a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a Primeira Igreja Batista em Monte Alegre de Minas.